eu me chamo Emily e hoje nós vamos apresentar o sistema Linux Mint, uma das distribuições Linux mais populares do mundo. Eu e meu grupo, Iago, Lucas e Eduardo, preparamos um panorama completo, da origem até a instalação. O Mint é um sistema que prova que software livre não precisa ser difícil. Ele é bonito, estável e pronto para o mundo real. Origem. Meu nome é Iago e eu vou falar sobre a origem do Linux Mint. O Linux Mint nasceu na França, em 2006, criado pelo desenvolvedor Clément Lefebvre. Na época, o Ubuntu estava mudando de rumo, ficando mais pesado, mais complicado, e o Clément ficou insatisfeito com isso. Ele queria um sistema que fosse simples, que funcionasse logo depois de instalar, sem precisar configurar codec, driver, plugin, nada. Então, ele pegou a base do Ubuntu, que por sua vez vem do Debian, e construiu um Mint em cima dela, herdando toda a estabilidade dos repositórios de software, mas adicionando o que faltava: codecs de áudio, de vídeo, drivers proprietários e uma interface mais familiar. A primeira versão se chamou Ada, versão 1.0, lançada em agosto de 2006. A filosofia era clara, do Ubuntu, mas com todo funcionando, out of the box, e deu certo. Finalidade. Eu sou o Lucas e eu vou explicar a finalidade do Linux Mint. A proposta é simples: ser um sistema operacional completo e pronto para uso. Você instala e já tem navegador, suíte de escritório, player de música e vídeo, tudo funcionando. O foco principal é a usabilidade. A interface é familiar para quem vem do Windows, com barra de tarefas embaixo, menu de aplicação no canto e System Tray com relógio. Não tem curva de aprendizado íngreme, que esses sistemas não traziam por padrão, como codecs de mídia e drivers proprietários. É ideal tanto para iniciantes de Linux quanto para usuários que só querem produtividade imediata, sem dor de cabeça, e tem uma comunidade farta, ativa e enorme. Derivações. Voltando aqui, o Linux Mint não é uma coisa só. Ele tem 4 versões oficiais que a gente chama de derivações ou flavors. A principal é o Cinnamon, que é o carro-chefe. Ele é moderno, elegante e foi desenvolvido pelo próprio time do Mint, e ele é a cara do Mint. A segunda é o Mate, mais leve e tradicional, uma continuação do clássico GNOME 2, para quem gosta da interface antiga. A terceira é o XFCE, ultra leve, ideal para máquinas mais antigas ou com poucos recursos. Roda bem até com 1 GB de RAM. E a quarta é o LMDE, que é Linux Mint Debian Edition. Essa é especial. Ela é baseada diretamente no Debian, sem o Ubuntu no meio. O time do Mint mantém o LMD como um plano B. Se algum dia o Ubuntu desaparecer ou mudar de rumo radicalmente, o Mint continua existindo via Debian. Lançamentos. Agora eu volto falando sobre o ciclo de lançamento do Mint. Ele é previsível como um relógio. Como ele é baseado no Ubuntu LTS, que significa Long Term Support, sai uma versão nova a cada 2 anos. 2022, 2024, 2026, sempre no meio do ano, entre uma versão maior e outra. Saem as Point Releases, A.1, A.2, A.3, com correções de bugs e pequenas melhorias. Uma curiosidade: todas as versões recebem nomes femininos em ordem alfabética. Começou com Ada, depois Bianca, depois Cassandra, passou por Uma, Vera, Vilma. Cada versão LTS tem 5 anos de suporte, segurança e atualizações garantidas até 2029, no caso da Wilma. Gráfico. Eu sou o Eduardo e vou apresentar a vocês o ambiente gráfico do Linux Mint. Ao inicializar o Linux Mint pela primeira vez, essa janela é exibida com as informações básicas do sistema. É um sistema muito familiar, ele tem um menu iniciar, ele tem também aqui a barra de tarefas na parte de baixo e os ícones no canto inferior direito. Também tem a janela de terminal de fácil acesso e a janela e a pasta de usuários, onde você pode buscar seus arquivos, documentos, download, imagens, músicas, vídeos, etc. Muito parecido com o Windows. Aqui no terminal eu vou fazer uma atualização do sistema e enquanto ele atualiza eu vou apresentar a vocês como é fácil trocar de tema, de cores e uma personalização simples do Linux Mint. Ao clicar com o botão direito e na opção alterar plano de fundo, podemos trocar o plano de fundo, colocar tanto a imagem personalizada como uma das imagens que já vem por padrão. Eu escolhi essa daqui. Também é possível pelo menu iniciar buscar por temas. Eu vou escolher esse tema Dark com os destaques em verde. Olha só como já mudou aqui. Essa é apenas uma simples personalização, mas tudo que você vê no Linux Mint é personalizável e adaptável para o seu jeito de usar o sistema operacional. Pacotes. Agora vamos falar sobre como instalar softwares no Linux Mint. Ele tem 3 caminhos principais. O primeiro é o apt, significa Advanced Package Tool. Ela foi herdada do Debian e do Ubuntu e é uma linha de comando poderosa que você pode digitar apt install e o nome do programa que você quer, o nome do software que você quer, e ele já instala para você. É rápido, é seguro, resolve dependências automaticamente, é muito poderoso realmente.
inicialmente. O segundo é o Flatpak, uma tecnologia mais recente que roda aplicativos em sandbox. Cada aplicativo é um sandbox em uma caixinha isolada. A vantagem é que os apps são atualizados direto pelos desenvolvedores sem esperar o ciclo do Mint. E o terceiro é o gestor de software, que é uma loja gráfica integrada onde você busca, consegue digitar, consegue pesquisar, clicar, instalar e pronto. É a experiência mais amigável para quem não quer digitar um comando, por exemplo, no terminal. Lembra muito as lojas de aplicativo, né, da Apple Store ou até da Microsoft Store do computador. Além disso, o sistema Mint suporta pacotes como o .deb, é o formato do Debian. Você pode baixar um arquivo .deb, dar um duplo clique e ele instala como se fosse um .exe do Windows. Além disso, existem repositórios oficiais, repositórios da comunidade e PPAs para softwares extras. Curiosidades. Curiosidades que talvez você não conheça. Em 2026, o site do Linux Mint foi hackeado. Os invasores modificaram as ISOs, os arquivos de instalação, inserindo o backdoor. Quem baixou e instalou naquele dia específico ficou comprometido, mas o time do Mint reagiu rápido, tirou o site do ar e emitiu o alerta. Foi uma lição de segurança para todo mundo open source. Segunda, nomes femininos com A. Já passamos por Ada, Bianca, Cassandra, Felícia, Glória, Helena, Isadora, Júlia, Kátia, Lisa, Maia, Nádia, Olivia, Petra, Kiana, Rafaela, Rosa, Sara, Serena, Sônia, Tessa, Tina, Uliana, Uma, Vera e agora a Ilma. A próxima começa com X. Terceira, o Meet tem um app nativo chamado Hipnotes. É um app player de IPTV para assistir TV online gratuitamente, com canais do mundo todo. Quarta curiosidade. O Mint superou o Ubuntu em popularidade no DistroWatch por vários anos consecutivos, e o derivado ficou mais popular que o pai. E por último, não menos importante, a comunidade brasileira é gigante. Fóruns, grupos de Telegram, canais no YouTube dedicados só ao Mint. Instalação. Aqui o processo de instalação e uso, e o primeiro passo que precisamos dar é acessar o site linuxmint.com, clicar em download. Aqui nós teremos acesso a 3 versões, a XFCE, que é a mais leve, a Mate Edition e a Cinnamon, que é a versão que a gente vai utilizar. Aqui o tamanho dela. E aqui a gente desce e vai baixar desses espelhos. Vou escolher esse aqui, espelho Word, Linux Mint. É só clicar em cima e apertar para baixar. Vamos aguardar e o download já está concluído aqui. O outro passo que nós precisamos para poder inicializar o Linux pela primeira vez, uma das maneiras de instalar é através do VirtualBox, que é o que vamos utilizar aqui. Para isso é só acessar o site virtualbox.org e clicar em Download. Aí nós temos aqui a versão para vários sistemas operacionais, e aqui o Extension Pack, que é um pack de extensão para algumas funções adicionais, USB, enfim. Uma vez que instalou o VirtualBox, clica aqui em novo, vamos criar aqui uma nova máquina virtual. É importante que a gente diga qual é o caminho da ISO que a gente baixou lá do site. No meu caso aqui está em Downloads. Vamos precisar desmarcar essa opção para avançar com a instalação, e aí depois é só clicar em iniciar e a máquina vai rodar. A máquina ela vai inicializar a partir da ISO, no modo que a gente chama de Live CD, que é rodando a partir da ISO sem instalação. E aí dentro desse modo live nós vamos começar então a instalar. O Linux é um sistema operacional bem bonito, muito parecido com o Windows. Usuários que vêm do Windows sentem bastante familiaridade. E para instalar a gente clica aqui em cima desse CDzinho, que ele vai abrir o instalador, que é bem simples, basicamente é só clicar em avançar. Vai escolher aqui o idioma, português do Brasil, continuar. Aqui é a escolha do teclado, a gente não vai mudar, só clicar em continuar. Vamos marcar para instalar os codecs de mídia, continuar. Aqui eu vou instalar o Linux no disco inteiro, vamos clicar para instalar agora. Aí ele vai mostrar os dados do disco para a gente confirmar, clicar em continuar. Aqui escolhemos nosso fuso horário. Nessa parte vamos fazer as configurações do computador, colocar o nome de usuário. Essa senha que vamos colocar agora é a mesma senha que será usada para super usuário, e basicamente é só isso. A partir daí tem essa tela de apresentação, mas os arquivos já vão começar a ser instalados no computador. O Linux Mint é muito mais do que o que apresentamos aqui, e eu acredito que você vai gostar muito se você baixar e começar a utilizar. Pela sua atenção, meu muito obrigado.